Oi pessoal, estamos finalmente aí na semana de estreia de Furiosa, uma saga Mad Max, claro, dependendo de quando você está assistindo este vídeo, e eu vou obviamente comentar aqui com vocês tudo o que eu achei deste filme, mais um aí da franquia Mad Max, idealizado e dirigido como sempre aí pelo George Miller, agora trazendo a Anya Taylor-Joy como a personagem título que foi vivida lá em Estrada da Fúria de 2015 pela Charlize Theron. Temos aqui como também o principal antagonista o Chris Hemsworth para esta história aí que se passa 15 anos, né, no período de 15 anos anteriores à Estrada da Fúria. Mas antes de eu ir para os meus comentários, já vou pedindo aqui no começo do vídeo o seu like, se você ainda não for inscrito no canal para se inscrever e que clique aí no sininho para sempre receber notificações quando os vídeos saírem por aqui. Vou rodando então a vinheta e volto para comentar Furiosa, uma saga Mad Max. Bom, já comentei aqui sobre outras produções que você fazer um filme que entra aí como um dos melhores filmes da história do cinema e tem um sarrafo muito alto como o Mad Max Estrada da Fúria, é complicado você retomar qualquer narrativa dentro deste universo. E aqui o George Miller ele tem essa complicada missão aqui, que é contar essa história de uma personagem que foi muito bem recebida, que é a Furiosa, até então vivida pela Charlize Theron. E aqui ele traz a Anya Taylor-Joy nesse protagonismo meio que dividido ali com o Chris Hemsworth, que faz agora o Senhor da Guerra Dementos ali, que é o principal vilão do filme. Só que a gente também tem o Immortan Joe aqui também, que a gente também conheceu lá no Estrada da Fúria, e tem toda uma disputa ali pela cidadela entre ele e o Dementos e a Furiosa ali no meio, depois de ter sido sequestrada lá do Vale Verde das Muitas Mães. Eu, assim, gosto de toda a concepção técnica. Já vejo ano que vem uma disputa muito acirrada nas categorias técnicas entre este filme e Duna, parte 2, lá no Oscar, porque realmente aqui o George Miller ele consegue mais uma vez. Ele cria cenas de ação eloquentes, grandiosas, cenas que confundem a gente, porque a gente fica pensando como que ele conseguiu conceber essas cenas, como que ele conseguiu filmar estes momentos, onde ele colocou essas câmeras, como que ele realmente montou a mise-en-scène, a blocagem da ação, toda a questão ali para a gente ver aquilo em tela. É muito interessante de verdade. Eu acho que existe um ótimo trabalho de cinematografia aqui, né? Aí a fotografia do filme é muito boa. Eu acho que existe uma grande composição estética que funciona também bastante. Mas eu acho que ele foi muito perspicaz até numa questão muito particular, que é fazer essa transição. Ele estabelece ali o filme da Furiosa antes do Estrada da Fúria, e se a gente considerar lá os filmes do Mel Gibson do final dos anos 70 e do começo ali dos anos 80, a gente tem uma transição ali também de forma narrativa, de questão realmente de construção, de questão de estrutura. Porque os filmes do Mel Gibson, principalmente o primeiro ali, alguma coisa também do segundo, tinha esse ar mais contemplativo, tinha um ritmo um pouco mais cálido, uma coisa mais realmente de ir montando o caminho aos poucos. E o Estrada da Fúria, ele é uma correria, ele é um corre-corre ali muito grandioso o tempo inteiro. Eu acho que esse Furiosa, ele fica muito no meio termo entre essas duas questões. Entre ser contemplativo, entre queimar um pouco a fogo lento, mas também ser acelerado ali quando precisa. Então a gente tem toda essa dosagem ali, de você acelerar, de você dar uma freada, de você contar a história e etc. Eu não vou dizer também aqui que o roteiro ele é uma grande coisa, que ele cria realmente aqui uma história completamente fundamental e etc. Eu acho que ele é básico, não esperaria diferente, porque realmente aqui o trabalho ele é para ser visto em cena e não tanto para ser uma contação de história ali. Então ele meio que permeia o caminho para a gente poder entender um pouco de quem é a Furiosa que a gente assistiu e gostou lá no Estrada da Fúria. Mas eu acho que aqui eles saem um pouco à frente de outros filmes que são prequels e etc. ali, que vão contar principalmente a história de um personagem anterior ao que a gente já tenha visto dele, como a gente já viu a exaustão no cinema, porque ele não fica aqui tentando
provocando o público, ou ali pronto para, nossa, nós temos essa lista aqui de coisas que já abordamos sobre esse personagem, que ainda não estão explicadas, que a gente precisa explicar para ser um filme de origem realmente que funcione, e aí marcar essas caixinhas. Ele não se preocupa com isso, apesar da gente ter algumas explicações, por exemplo, como a Furiosa perde o braço e etc, mas nada que ele fique provocando, como eu disse, o público, como ele fique apontando, nossa, é essencial que a gente conte essa história. Eu acho que até chega de forma orgânica e funciona. Eu acho que para dentro desse universo aqui de Mad Max, o Chris Hemsworth funcionou muito. Ele já vem numa vertente aí de personagens cômicos e tudo mais. Até o Thor que ele fazia lá no universo cinematográfico da Marvel era bastante cômico ali, principalmente nos últimos filmes em que ele apareceu. E o Chris Hemsworth, para mim, tem um timing legal ali, que funciona com essa coisa caótica, tresloucada, completamente fora da casinha, que é o universo de Mad Max. Então ele funciona aqui dentro dessa proposta. A Furiosa, ela também entra numa coisa quase Mad Max, porque ela quase não fala durante o filme e etc. Eu acho que às vezes a construção pode ficar um pouco truncada, como eu falei, não temos aqui um grande roteiro ali, então eu acho que ele está mais ali para ser funcional do que realmente para ser uma grande contação de história, como eu já falei. Então eu acho que às vezes ficam algumas coisas um pouco truncadas. Acho inclusive que o filme é um pouco longo demais. Eu acho que se ele fosse um pouco menor, tivesse ali pelo menos 20 minutos a menos, de repente ele tivesse uma agilidade um pouco mais potente. Mas como eu disse, ele tem esse ar mais contemplativo lá dos filmes do Mel Gibson e traz um pouco essa coisa caótica, super rápida, acelerada do filme lá do Estrada da Fúria. Então eu acho que tem um pouco dessas coisas que talvez quem assistiu Estrada da Fúria vá ficar um pouco incomodado por ele ser um pouco mais lento. Quem não tem tanto apego não assistiu os filmes lá do Mel Gibson e tudo mais. Eu acho também que essa construção aqui, e aí eu falo também sobre toda essa questão de montar essa história, de montar tudo que a gente vê visualmente ali, porque realmente é um visual incrível, figurino acertado, design de produção, como eu já falei aqui, a fotografia, eu acho que a própria direção do Miller também, eu acho que funciona, eu acho que ele consegue trazer os atores, eu acho que ele consegue mesclar as cenas, eu acho que ele consegue agregar, eu acho que ele consegue blocar a ação, ele consegue realmente colocar as coisas em enquadramento, em funcionalidade ali, para ter essa progressão que a gente encontra ali em questão de objetivo, em questão de direcional mesmo, que é o grande papel que ele emprega aqui como diretor. Mesmo ele ganhando em montagem, em som e na própria direção do Miller, o CG às vezes é ruim, assim. Tem alguns momentos realmente que dá para você perceber que ele não está bem polido, bem recortado. Existe esse grande gap aí, porque o Estrada da Fúria ele realmente foi montado de uma forma muito prática. Isso às vezes pode incomodar assim algumas pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de coisa do que outras, talvez. Mas aí, como eu falei, o sarrafo foi muito alto lá em Estrada da Fúria. As coisas foram elevadas a uma potência absurda. O Furiosa ele não se iguala e ele nem supera o Estrada da Fúria, tá? Ele é um pouco menos do que aquele filme que a gente encontrou em 2015. Ele funciona, é um bom entretenimento, é uma boa história. Eu acho que também é inevitável as comparações ali entre a Anya Taylor-Joy e a Charlize Theron. Eu acho que aqui a gente tem momentos muito distintos da personagem, então eu acho que não dá nem pra gente julgar muito essa questão de comparativo entre as duas, porque elas estão realmente em pontos muito diferentes da história, assim. A gente encontra aqui uma Furiosa não só tão mais jovem, mas um pouco mais enraivecida, um pouco mais vingativa. E naquele momento no Estrada da Fúria ela estava um pouco mais numa coisa esperançosa e não tanto no ódio. Então a gente tem sentimentos e questões diferentes desse personagem. Eu acho que a Anya consegue fazer bem aqui o papel. Eu acho que existem algumas coisas ali também legais dos próprios filmes do Mel Gibson, alguns elementos que a gente viu principalmente no segundo filme que são interessantes de ver aqui, essa estrutura, entender um pouco mais da funcionalidade ali do deserto, entender um pouco mais o mapa, entender um pouco mais as questões ali, né, que era cada fortaleza e tudo mais. Eu acho que aqui também dá uma progressão interessante para a própria mitologia desse universo.
Eu acho que tem algumas coisas aqui, pra mim, como eu já citei, que poderiam ter sido mais podadas, como o tempo ali, alguma coisa ou outra assim. Mas é um filme também muito legal. É muito interessante, principalmente, ver o George Miller não só fazer um filme extremamente com seriedade, com compenetração, com total cuidado ali, mas ao mesmo tempo é uma grande brincadeira de cinema incrível aqui. Ele brinca de fazer cinema ao mesmo tempo que ele não transforma isso numa galhofa. Ele consegue realmente dar uma seriedade para uma coisa completamente caótica, completamente deslocada. E por isso ele realmente coloca mais uma peça dentro desse universo que funciona e agrega mais do que não. Esse é o vídeo então, espero realmente que vocês tenham curtido. Se já assistiu Furiosa, uma saga Mad Max, comente aí o que você achou do filme. E não esqueça também de deixar o seu like se ainda não deixou, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clicar no sininho para não perder vídeo nenhum. E a qualquer hora a gente se vê de novo.